Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. E eu estou aqui, pessoalmente, para te convidar a assistir uma pregação incrível que aconteceu, na Conferência Boas Novas 24. Inclusive foi a pregação que abriu o evento. O tema da pregação é Como Viver o Reino do Céu e ela foi ministrada pelo pastor Ricardo Santos. Se você quer aprender mais sobre como trazer os princípios do reino para o dia a dia, você não pode perder. E me conta nos comentários qual foi a pregação ou o momento da conferência que você gostaria de rever de novo e nós vamos exibir na próxima semana, beleza? Não esquece de fazer isso. Não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, Porque a mensagem de Deus, o reino dos céus, precisa chegar até os confins da terra, beleza? Então, aproveitem, que a palavra de Deus continue falando no seu coração. Aquele dia foi um dia muito especial e que essas palavras continuem ecoando em nossas vidas, beleza? Então nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, falou! Graça e paz, queridos. Que honra, que prazer estarmos juntos em mais uma manhã. Leto, eu sei que hoje é um dia bem tumultuado para você, mas se você quiser ficar do meu lado aqui, você sabe que eu amo você junto comigo, pregando comigo, Assembleando é uma bênção, irmãos. Quando nós chegamos num ambiente assim descontraído, nós queremos aproveitar ao máximo. Nós, assembleanos, temos uma liturgia um pouquinho mais tradicional. Quando chega num ambiente assim, tão agradável, tão maravilhoso, nós queremos usufruir de tudo aquilo que o ambiente nos oferece. O Leto vai me ajudar aqui. Queridos, é um prazer imenso poder estar convosco. Mais uma conferência, terceira conferência, Comunidade Boas Novas. Que prazer, que privilégio. 3 já pode pedir música, Eu já pedi, o tecladista já está aqui atrás, me dando todo o apoio. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, parabenizá-lo por mais uma vez um trabalho de excelência. Quero louvar a Deus pela vida de todos que trabalham nos bastidores, porque nós chegamos aqui, está tudo pronto, mas tem um povo trabalhando aqui já por muitos dias. Que o Deus Todo-Poderoso possa, com suas ricas bênçãos, alcançar a cada um de vós por toda a dedicação. Aqui é sempre um trabalho de excelência e eu amo poder atendê-los, pois sempre dedicam tanto empenho, tanta entrega para ofertar o melhor ao nosso Deus. Quero louvar a Deus por toda a equipe de áudio, por toda a equipe de vídeo, de mídia. Que o Eterno prossiga abençoando vocês, por sempre nos ofertar uma estrutura de tanta qualidade. Obrigado por este momento. Deus abençoe a todos os irmãos e amigos que estão presentes, que estão na live, que estão na transmissão. É um prazer poder estar convosco. Eu louvo a Deus pela vida de todos os nossos amados pastores. Já temos entre nós irmão Douglas. Os demais estarão chegando por aqui. Como é um dia todo, às vezes acaba tendo um revezamento aqui, irmãos. Eu espero um milagre ainda, conseguir ficar uma conferência todas, mas não vai ser hoje. Eu tenho aula às 16h, tenho ceia às 18h, então hoje é um dia bem intenso e, lamentavelmente, eu não conseguirei ficar até o fim. Ficarei no primeiro período e depois estarei me retirando para atender alguns compromissos, mas estou muito grato a Deus por todos e tenho certeza que vai ser mais um dia marcante. Temos marcas extraordinárias em nossas vidas, desde a primeira conferência. A primeira foi Ide,
A segunda foi: sou nós. E agora, venha o teu reino. Amados, é algo ímpar e eu sinto imensa alegria e gratidão de poder compartilhar convosco uma palavra. Eu sou o João Batista da conferência, eu sempre abro o caminho. Aí eu vou dizer igual o João Batista: aqueles que vêm após mim são maiores do que eu. Eu estou aqui só para abrir o caminho, queridos. Que... largura eu sei que eu sou, hein? Que bênção. Leto, sabe que eu te amo, é um prazer te atender, meu irmão. Te peço perdão pelas vezes que eu não consigo, mas para mim é uma honra e eu tenho uma dívida moral contigo. Eu ainda estarei no aniversário aqui, prometo, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por ti, por sua família, pastora Cida, pessoa que eu amo. Pastora Cida é uma mãe para mim, viu, irmãos? Eu adotei ela como mãe. Eu sou o filhinho preto dela. Ela me adotou também. E tem um neto. E é uma honra, irmãos, poder estar aqui. Deus abençoe a Gi, Deus abençoe a todos. Que prazer, irmãos. Se eu ficar citando nome aqui, eu não vou ministrar. Eu tenho um imenso amor por todos. Eu sou parte desta congregação, deste trabalho. Vi nascer, tenho um imenso prazer de poder compartilhar convosco esse altar. E eu quero já trabalhar junto com a mídia. Não quero fugir da temática, pelo contrário. Irmãos, este tema é extraordinário. Vai faltar tempo para nós esgotarmos isso aqui. São tantas vertentes. Eu esbocei algumas coisas e meu coração já derreteu, que eu não vou nem olhar o esboço nessa manhã. Minha mente já viajou em tantas coisas e eu quero compartilhar com os meus irmãos na liberdade do Espírito, pois estamos diante de um tema extraordinário, uma motivação maior ainda. E eu quero trilhar o texto junto contigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Eu quero, obviamente, ler a temática, mas eu vou me valer de alguns versículos anteriores para desenvolver um pensamento nesta manhã convosco. Versículo de número 6. Não, vamos no 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. E tu, quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus é o vosso Pai. Sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai Todo-Poderoso, nós continuamos celebrando o teu nome. Te agradecemos por uma manhã tão especial. Normalmente, na rotina dos nossos irmãos,
nos despertamos logo cedo, cheio de afazeres, uma rotina muito sobrecarregada. E na maioria das vezes, muitos esquecem até mesmo de dirigir uma palavra de gratidão ao Senhor, por despertarem mais um dia, desfrutando o fôlego de vida, a saúde, tendo seus entes queridos ao teu entorno e desfrutando de todas as boas dádivas do Senhor. Mas nesta manhã especial, o Senhor reservou para nós, manhã, tarde e noite, para estarmos reunidos nesta casa de oração em um propósito, sendo ministrados pelo teu Espírito. Querido Deus, conforme a palavra profética de Isaías, que toca muito o meu coração, o Senhor trabalha sobre propósitos, e segundo a exposição profética, a palavra do Senhor jamais voltará vazia, antes ela cumprirá os propósitos para o qual foi enviada. Estamos em um dia de propósito, tarde e noite de propósito, e temos a convicção em nossa alma que o Senhor tem coisas grandiosas para tratar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser sensíveis à tua voz, que o Espírito do Senhor trabalhe as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, que neste momento tenhamos a capacidade de baixar o volume de todas as vozes ao nosso entorno e aumentar o volume para a sua voz, sermos sensíveis para te ouvir. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o teu Espírito Santo possa nos aperfeiçoar, que o teu Espírito Santo possa trabalhar os vasos, que seja uma manhã, uma tarde, uma noite de aperfeiçoamento de santos, porque o apóstolo Paulo disse que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, não para a glória daqueles que foram eleitos, mas para o aperfeiçoamento dos santos. Que seja um dia de aperfeiçoamento, e o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado, exaltado e bendito para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, eu sou suspeito em tratar esta temática. É um dos assuntos bíblicos que mexe muito comigo. Porque, na verdade, entenda, os homens estão vivendo um período legislativo, um período de ostentações. Eles estão vivendo um cenário muito humanizado, em que os títulos parecem falar mais alto, as representatividades parecem falar mais alto, dependendo de quem você é, o círculo de amizades que você tem, os nomes que estão ao seu entorno, parece que isso fazia sentido. Se você fosse uma classe de fariseus, muito bem. Se pertencesse aos saduceus, introduzido aos polos políticos e governamentais, homens da lei, homens de destaque, homens de autoridade, introduzidos em um governo romano que está cativando o povo, estabelecendo os seus primórdios e fazendo valer a sua lei. Um período, aliás, que segundo os historiadores, aproximadamente 40 anos, Deus está em silêncio com o seu povo. Aleluia. Imagine ficar 400 anos sem ouvir Deus. Eu não consigo ficar um minuto. Imagine 400 anos sem Deus se manifestar profeticamente, teofanicamente. Porém, é um tempo que Deus está reservando uma revelação muito maior.
O silêncio de Deus é pedagógico. Na verdade, o que Deus parece tensionar em seu coração é fazer com que os homens entendam quem Ele é. Por tanto tempo trocaram Deus por deuses estranhos. Por tanto tempo trocaram Deus por coisas. Por tanto tempo as festas, as reuniões particulares, os ambientes, o contexto destacou-se, atraiu-os mais do que Deus. Deus em algum momento então silencia a voz profética. A lâmpada da profecia momentaneamente se apagou e eles estão vivendo a superficialidade dos homens. Há um vazio. O que eles têm agora? Promessas de um Deus, promessas de um Machia, um Messias que há de vir, promessas de um tempo novo, promessas de experiências novas, e agora eles estão desejosos. O problema da idolatria não existe mais, parece que eles não sentem mais prazeres, entenderam que deuses estranhos não podem atendê-los, entenderam que as imagens esculpidas por mãos humanas não podem acolhê-los, entenderam que as orientações, as prerrogativas, os destaques, tudo aquilo instituído pelas mãos humanas pode promover momentos de prazer, mas não pode encher e inundar a alma de ninguém. Pedagogicamente, Deus silenciou com a profecia. Agora um dia, os magos no Oriente estão exercendo as suas funções, e começa a vir então as mensagens do divino. Deus agora se revelando novamente aos homens, mas é a revelação mais gloriosa, a revelação especial de Deus, o Filho, aleluia, aquele que vai remir os nossos pecados, aquele que vai mudar a nossa história. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Aliás, no nosso globo, na nossa atmosfera, na nossa civilização, dentro do contexto vivenciado por quase toda a humanidade, isso vai ficar marcado na história. O calendário gregoriano vai dizer antes de Cristo e agora depois de Cristo. Aleluia. Algo novo está iniciando, um plano novo, um projeto novo. E este plano é muito além do que os nossos olhos podem ver. Ele vai além das nossas expectativas. Cristo vem remir-nos. Ele vem assumir o nosso lugar. Ele vem morrer por nossos pecados. E dentro do seu contexto, ele não vem já adulto, morre tudo acabado. Ele vai vir e passar por mesmos processos. Inclusive o escritor aos Hebreus vai dizer que ele consegue compreender a nós, exatamente porque viveu todo o contexto da nossa vida. Ele consegue, ele te compreende. Às vezes eu não te compreendo, às vezes eu até quero rotular por aquilo que você está vivendo, mas descansa, Jesus te compreende, isso é o suficiente. Não ouça a voz dos homens, aprenda a ouvir a voz de Deus, Ele te compreende. Nos momentos extraordinários Ele vai estar lá, junto com uma multidão. Mas os momentos mais difíceis, a multidão te deixa, mas Ele vai continuar lá, cuidando, estendendo as mãos, operando, trabalhando em favor de todos aqueles que nele confiam e nele esperam. Jesus então cumpre todo o cenário. A Bíblia não detalha os pormenores do seu desenvolvimento. A Bíblia fala sobre o nascimento
A Bíblia mostra ele aos 12 anos de idade, depois a Bíblia o mostra aos 30 anos de idade, iniciando um ministério extraordinário. Ele chegou com tudo, queridos. João está batizando, abrindo o caminho. E lá, quando ele está batizando e pregando um sermão à classe de homens que ostentavam o seu poder, achavam que eram muita coisa pelos títulos que possuíam, vem então Jesus se aproximando. João Batista silencia o sermão e direciona para Cristo. Esse é o ponto. Onde Cristo está, ele é a atração maior. Onde Cristo está, todos se dobrem diante dele. Onde ele está, o ponto mais fascinante, mais extraordinário é ele. Então, esse ambiente aqui, Deus está. Toda excelência, toda entrega é extraordinário, é parte de um processo preparatório para que o Senhor esteja conosco, manifestando o seu poder. Porém, toda a honra, toda a glória, todo louvor é para ele, tudo é para ele, tudo é dele. Aleluia. Então João Batista vai atuar dentro do processo do seu batismo, vai apresentá-lo aos homens, vai cumprir a palavra. Jesus é batizado, Jesus inicia o seu ministério, Jesus então inicia o processo de milagres. Mas Jesus agora, com a forma de vida, a mensagem mais linda que o cristão prega: atitudes, menos palavras, mais atitudes. E você percebe então Jesus atuando então dentro de um território. Primeiro sermão pregado por Jesus. Ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. É o sermão da montanha. Oh, irmãos, como este sermão é poderoso. São 3 capítulos, suficiente para salvar a humanidade inteira. 3 capítulos, com todos os processos que um cidadão do céu precisa conhecer. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Ele começa falando sobre o segredo de ser abundantemente feliz. Como ser alguém bem-sucedido no reino de Deus. Ele começa apresentando uma linha de raciocínio. Ele entende o que você mais deseja é a felicidade. E ele vai te ensinar como construir um cenário abundante. Mas deixando claro, ninguém é completamente feliz se Deus não estiver em sua vida. Ele então introduz o Sermão do Monte, um sermão extraordinário. Ele vai falar sobre o Sermão do Monte de uma forma muito gloriosa, e vai seguir alguns ensinamentos que não temos tempo para abordá-los, mas dentro do campo pedagógico, a sala de aula dos apóstolos, ele então, dentro desses ensinamentos, desperta a curiosidade. Alguém entendeu a mensagem é essa: alguém, para ser feliz, precisa construir com Cristo um relacionamento. Não basta estar na igreja, tem que ter relacionamento. Não basta estar no culto, não basta cantar, precisa construir relacionamento. Não basta estar de corpo presente, precisa estar de coração e de alma. Aleluia! Não basta estar de corpo presente, não pode ser por motivações erradas, mas por motivações certas. Jesus então vai destrinchar, vai esgotar, talvez não esgotar, mas ser muito intenso, porque a fonte é inesgotável. Ele vai ser intenso e estabelecer um campo relacional em que os homens alcançarão aquilo que mais desejam: ser bem-sucedido dentro do contexto da sua história. Jesus vai apresentar muitos fatores, e eu não vou entrar neles, mas eu quero ir diretamente sobre um fator extraordinário que Jesus vai propor no sermão, que precisa fazer parte da nossa história.
O que Jesus propõe é uma vida de reino e reino de Deus. A palavra reino vem do latim regnum, e reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia. É isso que se trata reino. É uma forma de governo que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa. É disso que se trata um reino. E é importante dizer que o reino, segundo o contexto da dinastia, a lei que rege os reis, ele é vitalício. E além de vitalício, ele passa de pai para filho e fica introduzido dentro do campo familiar. Por isso, ele é unipessoal e vitalício. E é importante entendermos que ele, de modo geral, é hereditário, porque passa de pai para filho. Ele vai contextualizar uma família. Mas perceba o Senhor então nos chamando para pensar a palavra, entendendo que estamos no mundo, estamos em países distintos, civilizações distintas, onde seremos introduzidos em vários tipos de governo, várias políticas, várias estruturas monárquicas, políticas, governamentais, mas o Senhor vai de uma forma muito clara e sutil dizer: esteja no Brasil, esteja na Espanha, esteja na América Central, na América Latina, na América do Norte, na Oceania, na Ásia, não importa onde você estiver, é necessário que o meu reino esteja sobre vós. Nada pode sobrepor o reino de Deus, nada pode ser superior ao reino de Deus. Você deve esperar do reino de Deus e não do reino dos homens. Você precisa construir relação com o reino de Deus, não uma confiabilidade no reino dos homens. O céu nunca entra em crise, a economia entra em crise, Deus não. A política entra em crise, Deus não. A economia, o governo, a religião entra em crise, Deus não. Pode faltar circunstância, mas Deus não falta. A medicina entra em crise, Deus não, entende isso? Os homens entram em crise, Deus não, entende isso? E Deus está dizendo: o dia que você aprender a confiar no meu reino, tudo será diferente. Vem epidemia, mas na epidemia eu vou abençoar mais ainda a sua vida do que todo o tempo da sua existência. Vem escassez, eu te prosperarei na escassez, porque eu sou Deus. O apóstolo Paulo, irmão Douglas, vai escrever dizendo que o nosso Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E o grupo de louvor estava louvando, dizendo que Ele sempre irá nos surpreender. É uma fonte inesgotável. Você espera da esquerda, Ele vem da direita. Você olha para cima, Ele vem por baixo. Você olha para baixo, Ele vem por cima. Você olha para frente, Ele vem por trás. Ele está ao seu entorno, trabalhando em favor daqueles que nele confiam e nele esperam. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Os seus súditos herdarão a terra, os seus súditos herdarão a eternidade. Ele reina, Ele reina, Ele trabalha em favor dos que nele confiam, Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Ele reina, Ele reina. Dentro de um contexto humano, o homem vale o que tem. Dentro do contexto divino, ele vale o que Deus tem. Porque parece estranho o que eu estou te dizendo, mas nós queremos ser muita coisa. Nós temos dificuldade em administrar o nosso ego, o nosso eu. Temos dificuldade.
É só nós melhorar em alguma coisinha que a gente já fica entusiasmado demais e às vezes até querer mostrar o que não deve, aparecer mais do que deve. E na verdade, quando inclusive no campo do relacionamento, Deus não satisfaz o que queremos, ficamos de birrinha, de biquinho, e ainda temos coragem de dizer para Deus: poxa Senhor, eu acho que eu merecia. Você não merece nada, eu não mereço nada. E o que Deus podia dar de mais importante por mim e por ti, Ele já deu. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então viva como alguém que depende, que deve, que tem dívida. Tenha esse sentimento de devedor e não de merecedor. O sentimento de merecedor te levará à ruína, mas o sentimento de servo e de devedor te levará nas regiões mais altas. Jesus então está ensinando as práticas do reino. Se temos um rei, somos os seus servos, somos os seus súditos. E aqui dentro do contexto ele vai introduzir em nós muitas questões sobre o reino. Capítulo 5 ao capítulo 7. Isso é muito amplo, muito poderoso. Tem tanto assunto aqui, vocês vão ser muito abençoados neste dia. Os meus irmãos estão muito desejosos de ministrar o coração de vocês, e Deus já derramou ao coração deles a palavra que deve ser alcançada a cada coração. Mas perceba que quando Jesus vai entrar neste pormenor, ele vai mostrar com muita clareza que não se trata de demonstrações humanas, que não podemos colocar o humanismo acima do espiritualismo, que não podemos permitir que o nosso ser humano e carnal seja mais destacado do que o ser espiritual, que não devemos valorizar mais as questões carnais do que as questões espirituais, que devemos, na maioria das vezes, diminuir o volume do mundo para poder ouvir a voz de Deus. O nome disso é relacionamento, é dependência. Quando chega no capítulo 6, o Senhor vai trazer uma lição extraordinária. Antes de falar do reino, ele vai mostrar características do reino. Isso é maravilhoso. E eu quero me acentuar no capítulo 6, porque é o nosso tema. E nem tenho tempo de entrar em outros contextos. Mas a epígrafe, o título da Bíblia King James, diz: como viver o reino. É assim que começa o capítulo 6. Ele então, versículo 1 vai dizer assim: olha, é assim que se vive o reino. Primeiro, guardai-vos de fazer a vossa caridade, obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. O Senhor começa falando muito forte conosco, dizendo: as nossas ações não podem ter motivações erradas. Você pode fazer coisas certas para Deus, mas se tiver motivações erradas, Ele não recebe. Você pode fazer coisas certas dentro do reino, mas se tiver motivações erradas, não tem peso de glória. Você pode estar no caminho correto, mas se tiver motivação errada, teremos problemas. Satanás estava no céu, estava diante de Deus, mas o que fazia era por motivações erradas. E lá nas cartas paulinas ele vai escrever a Timóteo, se eu não estiver enganado, nas cartas pastorais, dizendo: cuidado para não cair na condenação do diabo. Esse é o contexto. Nós nos relacionamos com Deus. Entenda, o nosso Deus, embora seja Espírito, Ele é real, e o contexto do seu reino tem regras. Não é como eu quero, como você quer, como nós queremos. Precisamos se submeter a uma vida segundo o propósito de Deus, para extrair as maiores riquezas, viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos estar dispostos a se entregar em totalidade. Para viver o que eu nunca vivi, eu preciso estar disposto a fazer o que eu nunca fiz. Eu nunca viverei nada diferente
diferente, sem fazer nada diferente, se eu não mudar o meu contexto, eu não mudo o meu cenário, se eu não mudar a minha história, eu não mudo aquilo que eu estou vivenciando, os meus propósitos não chegarão até mim se os meus sonhos não irem de encontro aos propósitos. Sonho é aquilo que te alimenta, que estimula a sua alma todas as manhãs, para que você vá em busca daquilo que você almeja. Quando vem um momento difícil, o que te carrega são os sonhos. Por isso o relacionamento com Deus é tão importante, porque se você entender e construir com tamanha fidelidade, mesmo nos momentos difíceis, você sabe que tem um Deus, que tem um propósito, que tem um alvo, que Ele nunca te desamparou, nunca te abandonou. Então Ele está dizendo: não viva por ti, viva pelo reino. Não queira parecer mais do que deve, seja simples, que você diminua e eu cresça, que você diminua e eu cresça. Esse é o contexto do reino. Quanto mais Deus faz por você, menos se sinta merecedor. É muito magnífico que os amigos, as pessoas próximas que conhecem o nosso sofrimento, cada passo importante que damos, eles se felicitam, choram conosco e usam sempre: você merece. Eu não acredito. Eu recebo com muita alegria a palavra, mas eu não acredito que eu sou merecedor de nada. Então cada vez que esta palavra vem, eu digo para mim mesmo: não, eu não mereço. Isso é a bondade de Deus. Nós não merecemos nada. Tudo é para a glória do nosso Deus. E Ele quer nos ensinar a viver o reino. Por isso Ele vai dizer: as nossas ações não podem ter motivações erradas. Todos os nossos feitos devem ser realizados por amor. Também devem ser realizados para que o nome de Deus seja glorificado. Entenda isso. Então Ele está dizendo aqui: se não fizerem assim, receberemos o nosso galardão aqui, está tudo certo. Os homens aplaudirão, os homens celebrarão, e fica tudo por isso. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, o efeito disso é muito maior e muito melhor. Por essa razão, versículo 2, quando deres um donativo, não toca a trombeta dizendo: eu ajudei fulano, eu fiz isso por ciclano. Não. Fica quietinho, porque isso é comportamento de hipócrita, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Como toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Olha a lição que Jesus está nos dando, uma vida de simplicidade. E Ele vai falar mais sobre o reino. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe sua mão esquerda saber o que faz a direita. Ou seja, faz em secreto, esconde de todo mundo. É quase impossível dentro da cognição, da coordenação motora, um braço não comunicar com o outro, os olhos não entender, o cérebro não processar. Mas olha o exemplo que Jesus deu: o que der uma mão esconde a outra. É quase impossível, mas Jesus está tratando sobre secreto. Faz em secreto, serve em secreto. Não faz para ninguém te ver, faz para Deus te ver. Não serve para aparecer para ninguém, serve para aparecer para Deus. Quando o mundo te aplaude, tome cuidado. É óbvio que a admiração é uma coisa natural, mas o maior erro da igreja do século 21 é querer ser aceita pela política, ser aceita pela mídia. Hoje a igreja ela cresce dentro do ambiente de perseguição. Hoje os nossos cantores querem frequentar os programas artísticos, hoje os nossos pregadores querem estar nos programas televisivos, e eu não estou dizendo de debates bíblicos ou canais cristãos, estou falando de canais seculares, isso, aquilo, outro, e alguém diz: eu estou pregando o evangelho. Eu não estou questionando a motivação, mas o grande problema é nós centralizarmos, focarmos nessas questões. O foco da igreja não pode ser esse. A igreja cresce debaixo de rejeição e não de aceitação. Então foque no trabalho, foque no projeto, pregue o reino, pregue o evangelho. Não se preocupe com isso, é natural. Isso cria um comodismo, uma igreja que quer ser aceita pelo mundo. O nosso papel não é esse. A Bíblia deixa muito claro que o mundo iria nos odiar. Quando o mundo está odiando, o evangelho está sendo pregado. Isso não é uma forma de criar anarquia ou revolução.
ame todo ser vivente, mas o contexto do mundo, a filosofia do mundo, a política do mundo, ela sempre será contrária à política de Deus. É um reino em conflito, porque o reino dos homens não é reino de Deus, e o que Deus está dizendo é: viva o seu reino e faça a sua vontade, tanto na terra como no céu. É sobre isso. Mas os homens naturais têm motivações distintas, e a psicologia prova que nós somos seres influenciados. Logo, nós teremos a capacidade de se assemelhar a pessoas que estão ao nosso entorno. Se não tomarmos cuidados, copiamos comportamentos, nos assemelhamos em coisas que não é parte de nós. Daqui a pouco estamos falando que não devemos, estamos reunidos em ambientes que não devemos, estamos praticando o que não devemos. Isso é viver reino dos homens e abrir mão do reino de Deus. E Deus está dizendo: aquele que vive o meu reino será poderosamente abençoado. Inclusive, deixa eu te dizer aqui, Jesus vai fechar o capítulo 6 no versículo 33, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmão Ronaldo, Jesus está dizendo assim, ó: aquele que faz a minha vontade, eu cuido, não vai faltar nada. Tem gente que diz que o texto é as demais coisas, nunca foi, está escrito todas as coisas. Ele está dizendo: você não vai ter falta de nada, eu vou cuidar de você, eu sei o que você precisa, eu cuidarei de você. Isso não quer dizer que não teremos problema, mas nos nossos problemas Ele vai estar lá. Ainda que todos te abandonem, Ele vai estar lá. Aleluia. Então perceba aqui ele falando, ele tratando esse contexto: não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha isso, irmãos. Esse trocadilho eu acho extraordinário. Jesus está dizendo assim, ó: faz em secreto e eu te justifico publicamente. Faz em secreto e eu te abençoo publicamente. Faz para ninguém ver e eu faço para todos verem. Faz pela motivação certa e eu abençoarei a sua vida. Faz pela motivação certa, não murmura, não se perde, fica tranquilo que eu cuidarei dos mínimos detalhes da sua história. Faz pela motivação certa e eu vou abençoar a sua vida publicamente. Faz em segredo, eu te abençoo publicamente. Tudo que eu fizer na sua vida, todos verão. Agora, tudo que você fizer para mim, não se preocupe que os homens vejam. O importante é que eu veja. Isso é o reino. Você não vive para que os homens vejam. Você não serve para que os homens vejam. Tudo que você faz é para Ele. É para Ele. É para Ele. Tudo para Ele. Tudo. Não importa o tamanho do seu conhecimento, é dele e para Ele. Não importa a sua qualidade vocal, é dele e para Ele. Não importa as suas habilidades cognitivas, instrumentais, não importa, tudo que você faz é dele e para Ele. Às vezes alguém tem algum comportamento desconfortável conosco, você diz: eu vou parar de fazer. Ué, mas você faz para Ele ou para o reino? Você serve Deus ou homens? Seu compromisso é com Deus ou com homens? Porque se um tratamento inoportuno te faz parar, não é para Deus, é para homens. Então nós precisamos mudar os nossos conceitos. Jesus está falando sobre comprometimento com o reino dele. E é sobre isso que nós nos reunimos para tratar esta manhã. O reino de Deus. O reino de Deus. Deus te reuniu a mim, a você, todos nós. E esse dia Ele diz: eu vou mostrar para vocês o que é o meu reino. Vocês conhecem as políticas humanas, os desastres humanos, quem está no poder que deveria dar exemplo, dá péssimos exemplos, quem deveria cumprir a lei, descumpre a lei, quem deveria amar, odeia. Você está acostumado com isso. Deus vai dizer assim: agora vocês vão entender o que é o meu reino. E Ele começa ensinando: não queira aparecer mais do que deve, fica quietinho,
aprende a trabalhar em silêncio, mineirinho, faz em silêncio, e eu te exaltarei publicamente. Trabalha com motivação correta, e eu abençoarei a sua vida poderosamente. Entramos aqui na oração, e eu vou encerrar, eu cheguei no tema e vou parar. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Olha a preocupação de Jesus. Jesus mais uma vez está falando sobre intenções, propósitos. Não é proibido você orar na rua, irmão. Não é proibido você pregar o evangelho em praça pública. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando sobre o comportamento e as motivações hipócritas que estavam no coração deles. Eles queriam fazer para que os homens vissem. Eles queriam aplausos dos homens. Eles queriam destaque entre os homens. E sabe que naturalmente, irmãos, eu estava dizendo, nós somos humanos, nós temos as nossas vaidades. Às vezes a gente tem uma vontade de dizer assim: e aí, como eu fui hoje? Nossa vaidade. E aí, como eu cantei hoje? E aí, como eu preguei hoje? Nossas vaidades. Mas não é para isso que estamos aqui. Esse palco, a estrela maior não somos nós. O palco dos homens tem as suas estrelas maiores, aqui não, porque ninguém quer ser idolatrado. As estrelas maiores buscam idolatria, nós não buscamos idolatria, nós buscamos servir. É diferente. Então Jesus está dizendo: não faz pela motivação errada. Não adianta orar muito pela motivação errada. Não adianta cantar muito pela motivação errada. Não adianta evangelizar, pregar por motivações erradas. Tenha motivação certa. É disso que se trata o reino. Aqui então, chegamos na oração e eu já vou parar. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em segredo. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E existe uma tradução que diz publicamente. Eu quero chamar a sua atenção aqui, e eu vou pular para o contexto ou a continuidade. Vamos até ler, porque eu já preciso finalizar. E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo do que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Isso aqui se tornou símbolo dos campos de futebol. Isso aqui se tornou símbolo de diversos ambientes, diversas filosofias religiosas. Isso se tornou símbolo em todos os lugares. Mas preste atenção que Jesus está falando. Ele está dizendo assim: olha, quando você orar, fecha o seu quarto. Ele não está dizendo que é só a oração do quarto que é recebida, mas ele mantém a ideia aqui de secreto, de fazer por motivação correta. É sobre isso que ele está falando. E ele diz o seguinte: não use de vãs repetições como fazem a grande maioria. Por quê? Porque segundo a cultura, eles acreditavam que quanto mais eles falavam, mais seriam ouvidos. Eles também acreditavam que deviam falar muito para importunar Deus, que quando Deus estivesse incomodado de tanto eles falar, Deus então enviaria sobre eles a provisão. E não é disso que se trata. Então Jesus está dizendo: eu vou ensinar vocês a construir relacionamento. Primeiro, o reino, ele precisa proceder das motivações corretas. Não se vive o reino de Deus com as condições dos homens. Não se vive reino de Deus com as prerrogativas humanas. Quem vive reino de Deus vive as condições de Deus.
Quem vive reino de Deus, vive para os propósitos de Deus. Quem vive reino de Deus se coloca na condição de obedecer a Deus. Quem vive reino de Deus se compromete com as questões de Deus. Segundo, ele vai colocar que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Terceiro, não use de vãs repetições. Não é o tempo que você passa com Deus, é como você passa com Deus. Pode ser 5 minutos, mas tem orações de 5 minutos, que é capaz de fazer as suas lágrimas escorrerem, e você sentir Deus chegando pertinho de você. Daí para ir lá só são lágrimas, não tem mais palavras. É como se Deus estivesse te acolhendo, enxugando as lágrimas. E Ele inclusive diz em Salmos: porventura, ó Senhor, Tu não pões as lágrimas no seu odre. Aleluia. Todas as lágrimas não estão no seu odre. Não é quantidade, é a intensidade com que eu me comprometo no processo da oração. É o sentimento que eu coloco no campo da oração, é a conexão, não é falar com Deus e a mente longe, não é falar com Deus, repetir. Então Deus não está ensinando uma reza, rezas são vãs repetições. Ele está dando uma aula para nós aqui, queridos, e Ele está dizendo assim: primeira coisa, quando você for orar, não entra como pedinte, entra como adorador, entra com intimidade, aleluia. Se dirige e saiba para quem você está se dirigindo. Então é um modelo de oração, e no modelo ele está dizendo: não ouse orar sem reconhecer o Pai que está te ouvindo, aleluia. Não ouse se dirigir ao Pai, que é a figura de um senhorio, de qualquer maneira. Entra com cuidado, entra com respeito, entra, aleluia, com adoração, com quebrantamento, entra com reconhecimento, com adoração, entra com cuidado, entra se derramando, se rasgando, adorando, reconhecendo o que Ele é, o que Ele faz. Entra com relacionamento, intensidade. É o Pai, então trata com respeito, com cuidado. Entra declarando amor, entra declarando conhecimento. Pai, eu te amo. Pai, obrigado por essa oportunidade. Eu estou aqui, Pai, me recebe. Eu sei que eu não mereço, Pai, mas eu estou aqui. Oh, Pai, eu tenho as minhas falhas, as minhas limitações, mas neste momento eu quero ter um momento contigo, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por teu cuidado, tua bondade, tua misericórdia, tua graça, tua grandeza. Oh, Pai, obrigado. É sobre isso, irmão. Tem gente que fica pescando na hora de orar. Não, Deus não quer filosofia na oração, Ele quer verdade, sinceridade. Rasga o coração. Labarai kementorama koremachu kiterebarai. Oh, aleluia! Oh, o ambiente vai ser diferente, as lágrimas vão fluir, o Espírito vai te tomar, as línguas estranhas vão te envolver, o poder de Deus vai te abraçar. Eu preciso parar, mas Ele está ensinando passos de uma oração de reino. Não entra de qualquer jeito. Então você vai dizer assim: Pai nosso, o Senhor que habita nos céus, o céu é a tua morada. Pai nosso, eu sei onde o Senhor habita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O teu nome está acima de todo nome. O teu nome toda língua confessará. O teu nome é um nome poderoso. Não há Deus além de ti, não há outro além de ti. Só o Senhor é Deus. Oh, Pai todo-poderoso, Deus todo-poderoso. E aí Ele vai traçando um cronograma, uma planta, um projeto de oração.
E aí ele ainda vai enfatizar dizendo: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que precisamos antes mesmo que peçamos. Então não é questão. E outra, não é só ir como pedinte, aprende a orar como adorador. Porque às vezes a gente só ora quando está precisando, queridos. O Senhor está dizendo: não, aprende a adorar. Adorar antes, irmãos, orar antes é dependência. Orar no momento, orar antes é gratidão, orar no momento do processo é dependência. Aprenda isso. E aqui eu finalizo, ele chegando na orientação: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha pergunta para você essa manhã: vocês estão dispostos a viver a vontade de Deus em detrimento às vossas vontades? Vocês estão dispostos a viver a vontade de Deus acima das vossas vontades? Porque é isso que o Senhor está dizendo: servo não tem vontade, servo faz a vontade. Na oração do reino ele está dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, faça a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu preciso parar, eu já estourei 5 minutos. Guarda isso no seu coração, medita muito nestes textos, o Senhor vai falar muito ao seu coração. Isso é poderoso, poderoso, e Deus quer se fazer conhecido a mim e a você. Hoje é um dia de reino, você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia, que Deus seja glorificado na sua vida, e que Deus tenha primazia na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus da sua existência. É isso que Deus quer que você entenda. Vivemos o reino dele, vivemos para ele. Estamos no Brasil, mas quem manda na minha vida é Jesus. E isso não é anarquia. Eu cumpro as leis, eu pago os impostos, mas quem manda na minha vida é Jesus. Aleluia, eu vivo por ele, eu vivo para ele, eu não me deixarei levar pelas circunstâncias, eu estarei sempre atento a ouvir a voz de Deus, serei regido por ele, e ele será glorificado na minha vida e na minha história. Que Deus em Cristo Jesus prossiga abençoando a vida de vocês, e que Deus nos dê um dia glorioso de experiências sobrenaturais, de renovo, de batismo no Espírito, de vida em reino, de renovação, uma manhã, uma tarde, uma noite de perdão, de melhora em relacionamento, que seja um dia de liberar perdão, de aprender com Cristo, de imitar a Cristo, de viver as verdades de Cristo. É sobre isso. O nosso Deus está cansado de uma igreja que tem nome de igreja, mas vive como se fosse mundo. O nosso Deus está cansado de uma igreja que tem nome de igreja, mas não vive como igreja. O melhor não é o que dizemos, mas é o que vivemos. E Jesus está preparando um povo para viver o seu reino, para fazer a sua vontade. E ele te escolheu hoje para estar aqui, aprendendo os segredos do reino. Deus prossiga abençoando essa amada igreja em nome de Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama. Diga, e a minha vida eu considero perda.